Bom dia, gente. Estamos iniciando aí nosso segundo dia de congresso. Hoje a gente vai começar pela apresentação dos grupos de trabalho. Meu nome é Larissa, eu sou estudante da PUC Minas, também participo do Levante Popular da Juventude. Estou na comissão organizadora do congresso, sou uma mulher negra, cabelo liso. Atrás de mim tem uma parede clara e a minha blusa é preta. Então, eu gostaria de convidar o primeiro grupo para participar. Se quiserem, inclusive, começar a compartilhar a tela, fiquem à vontade. E é isso. Bom dia a todos e todas. Me Então, chamo pessoal, nós fazemos parte do projeto de extensão Pro Amamenta e o nosso trabalho é sobre o aleitamento materno e a promoção de saúde mental em puérperas, um relato de experiência. Eu sou a Ana Beatriz, sou estudante do curso de psicologia na Universidade Federal de Catalão, sou uma mulher de pele parda, cabelo liso. Estou de blusa branca e num fundo com uma cortina de cor bege. A outra moça que vai apresentar comigo é a Jordana Castilho e eu passo a fala para ela agora. Bom dia a todos. Meu nome é Jordana. Eu sou estudante da Universidade Federal de Catalão, UFCAT. Sou aluna de enfermagem do sexto período. Eu sou uma mulher da pele parda, cabelo preto cacheado e atrás de mim tem uma parede clara. Gente, só um minuto, eu acho que eu tô com problema no meu áudio, eu não tô conseguindo escutar. Jordana, pode dar seguimento para eu só trocar o meu fone? Ok. Bom, o nosso tema é o aleitamento materno e a promoção da saúde mental em puérperas e é um relato de experiência. Aqui a gente traz um pouquinho sobre a importância da amamentação, que é o nosso tema principal de fala e de conduta. Ok, Ana? Ok. Então, sobre a importância da amamentação, a gente já comentou, né, que ela é recomendada até os 6 meses de vida. Ela contribui tanto para a nutrição física do bebê, quanto para a questão do vínculo materno, né, que se forma entre ele e a mãe. Isso proporciona para a lactente uma experiência tanto para a lactente quanto para o bebê, uma experiência de satisfação, proximidade e proteção. Então, esses são os fatores que fazem com que a gente estimule, né, e esteja aí nessa luta para que o aleitamento materno ele seja mais divulgado e seja incentivado. Então, é preciso proteger o aleitamento materno. Qual que é um dos fatores atuais que fazem com que o aleitamento materno ainda fique em segundo plano? A indústria do leite. A gente vê nas propagandas, né, na televisão, é sempre muito divulgado, então as mães, elas são bombardeadas o tempo inteiro por notícias e propagandas que falam, olha, o seu filho vai ser muito mais bem alimentado se você comprar esse produto aqui. Vai ser muito melhor para você se o seu filho tomar esse leite aqui, essa fórmula. E não falam sobre os benefícios do aleitamento materno, sobre a composição do leite materno, como ele protege a criança contra doenças, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho justamente para ir contra essa dinâmica atual, né? Porque o que isso gera? Isso gera uma insegurança ali naquela puérpera, porque ela pensa, gente, será que realmente o meu leite é fraco? Nossa, eu acho melhor eu não amamentar, eu acho melhor ficar com a fórmula, porque o meu filho vai ser melhor nutrido, né? E isso é um dos mitos, esse é um dos mitos que a gente desmistifica com o nosso trabalho.
Então, o que é o ProAmamenta? O ProAmamenta, ele é um projeto de extensão interdisciplinar entre os cursos de Psicologia e Enfermagem da Universidade Federal de Catalão, a UFCAT, e ele atua na maternidade pública da cidade de Catalão, a Santa Casa de Misericórdia, né, prestando orientação às puérperas. Por ser um curso, um projeto de extensão interdisciplinar, então a gente tem dois segmentos de trabalho, né? Os alunos da enfermagem, eles prestam orientação a respeito da pega correta e outras coisas que vão facilitar e ajudar ali a mãe a desempenhar a amamentação, caso ela queira, porque isso é uma escolha, né, da puérpera, e o pessoal da psicologia, eles já fazem um trabalho de acompanhamento, né, a gente desmistifica coisas relacionadas, por exemplo, à depressão pós-parto, baby blues, a gente faz essa diferenciação, a gente trabalha muito em cima também da rede de apoio, porque nós acreditamos que a participação do profissional da saúde nessa rede de apoio, ela é muito importante. A rede de apoio, ela se constitui não só por nós, né, da equipe médica hospitalar, como também pela família e outras pessoas que vão estar ali ajudando aquela puérpera a passar por esse momento. Então, o que a gente faz com o nosso trabalho? Qual que é o objetivo do nosso trabalho? Estabelecer essa rede de apoio, prestar informação para essas puérperas, porque através da informação, elas vão, as dúvidas e a insegurança que ela tem relacionado à amamentação e a esse período tão conturbado emocionalmente que é o puerpério, elas vão ser diminuídas. Quando a gente diminui essa insegurança, quando a gente fornece para a mãe, empodera ela, né, com essa informação, a gente também diminui o risco dela ter problemas psicológicos, né, dela adquirir algum tipo de doença. Isso faz com que ela se sinta mais segura, né? Então é isso que a gente promove, a promoção da saúde está nesse trabalho. A gente informa ela para que ela se sinta segura nesse processo, né? Que ela se sinta acolhida. Acolher e prestar apoio é a palavra-chave do nosso projeto. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a história do nosso projeto, porque isso é muito importante para vocês observarem e até conhecerem um pouquinho da nossa caminhada. O projeto deu início em agosto de 2019, onde a gente começou com algumas visitas na Santa Casa. A gente teve todo um preparo pela coordenação do projeto. A gente, os alunos iam na Santa Casa pelo menos 3 vezes na semana para prestar orientação às puérperas que estavam lá na maternidade pública. Todo o processo era realizado na maternidade pública da cidade, que no caso só tinha a Santa Casa no momento. O projeto acontecia com essas visitas, onde iam os alunos da enfermagem e os alunos da psicologia. Essas informações eram trocadas de acordo com a necessidade e dúvida das puérperas. O mais trabalhado até hoje, no momento, era a parte de leite fraco e mitos e tabus, que é muito englobado e que vem muito de questões culturais, principalmente. Em março de 2020, com a pandemia, a gente passou a realizar atividades online, onde foi confeccionado folders, vídeos, e que a gente deixou à disposição dessas mulheres. Foi entregue na Santa Casa os folders, e a gente fez uma parceria com o Centro Integrado da Mulher, o CIN de Catalão, onde a gente deixou também esses folders e passou a ser passado, projetado o vídeo que a gente fez sobre algumas dicas, algumas orientações acerca da amamentação e o Covid, visto que esse era um assunto que poderia ser mais difícil e que a mulher pudesse ter acesso. Com a pandemia, a gente passou a realizar reuniões online também, onde a gente discute vários temas e que desses temas a gente faz postagens no Instagram, que é bem discutido entre a gente, onde tem a troca do aprendizado e a gente busca passar isso para os nossos seguidores e as nossas seguidoras. Em outubro, a gente teve a criação do Instagram, que a gente passou a ter essas postagens semanais acerca desse tema. A gente procura sempre falar sobre a amamentação e sobre as partes mais da enfermagem e as partes da psicologia.
A gente intercala as publicações entre uma postagem focada na enfermagem e uma postagem focada mais na psicologia mesmo, estando bem interligadas. Em 2021, fevereiro, a gente teve a criação do guia de instrução do projeto, que fala tudo sobre o projeto, como já aconteceu na parte presencial, como vem acontecendo na parte online, visto que a gente não pode estar indo na Santa Casa por conta do Covid. A gente teve, no final de maio, a nossa primeira live, que foi pautada em paternidade e aspectos psicológicos, onde a gente pôde ver o tanto está mistificado isso, o quanto a gente precisa falar ainda da paternidade, dos aspectos psicológicos, e a gente está implantando um aplicativo para ofertar melhor essas informações para as mulheres. A princípio também, o nosso plano agora é fazer papéis e vídeos, panfletos e vídeos, né, para a gente poder disponibilizar para essas mulheres, tanto na Santa Casa quanto no SIM, que é o Centro Integrado da Mulher, para que essas próprias possam saber da existência do projeto e que elas tenham essa assistência na comunidade. Esse é um dos folders que a gente criou no início do ano, a gente confeccionou, era mais sobre orientações sobre amamentação e Covid, visto que a pandemia é algo diferente e existiam, sim, muitas dúvidas das mulheres. A gente trouxe algumas dúvidas mais frequentes e os cuidados que a OMS preconiza até hoje acerca da amamentação. Esse outro panfleto foi criado em maio de 2020. A gente trouxe algumas dicas, alguns cuidados com a amamentação, a forma correta, a pega correta, a forma de extração do leite, armazenamento e oferecimento. Aqui nós trouxemos a interface do nosso Instagram. Atualmente nós temos 273 seguidores, nós estamos em processo de crescimento e divulgação do nosso trabalho. Como a Jordana já comentou, nós pretendemos fechar aí uma parceria com o Sim para estar divulgando o nosso Instagram como uma fonte, né, de pesquisa, de interação dessas mulheres, como uma fonte de apoio mesmo. E aqui a gente trouxe algumas postagens, né, que a gente fez, com alguns temas que a gente trabalhou em relação à promoção da saúde mental relacionada à amamentação. Então, aqui nós temos os benefícios e vantagens para a mãe e bebê. Depois nós temos o desmame e os aspectos psicológicos, né? Nós sabemos que no momento do desmame, para aquela mãe, às vezes, que ficou 1 ano ou até 2 ali amamentando o seu filho, é um momento, assim, de trabalhar mesmo essa questão, né? Porque é formado um vínculo e é necessário que a gente tenha certos cuidados para a gente não estar traumatizando nenhuma das partes, né? Então, o desmame, ele não precisa ser forçado, ele é uma coisa que tem que acontecer naturalmente, vem da demanda da criança, também compartilhado ali por uma decisão da mãe. Então, a gente aborda essas questões, né, e ajuda as mulheres a passarem por esses processos, fornecendo apoio a elas. Aqui sobre a contextualização, né, a diferenciação, na verdade, do baby blues da depressão pós-parto, que é um tema muito recorrente, questão dos sintomas, que as mulheres perguntam muito, nossa, eu tô passando por eu tô sentindo esse sintoma, será que é uma depressão pós-parto? O que que é? Então, a gente trouxe essa diferenciação para mostrar para elas que é comum, que é normal, durante esse período, você ter alterações no seu humor, você ter a diferença ali de você ver e sentir as coisas, e que isso não significa que é uma doença, mas se for, né, aí a gente trouxe também aqui os sintomas desses 2 transtornos. E a gente também trabalha com o vínculo entre mãe e bebê, né? A gente fala sobre esse vínculo, a gente reforça como a amamentação ela promove esse vínculo e como esse vínculo é benéfico para ambas as partes, né? Então, esses são alguns dos aspectos, né, que a gente trabalha com as puérperas. Já era trabalhado no presencial e a gente trouxe esse conteúdo para as mídias sociais. Então, diante de tudo que foi mostrado, né, a gente
A gente acredita que o objetivo do projeto ele está sendo atingido cada vez mais, né? Essa questão da promoção, da divulgação, né? De levar informação a essas mulheres. Isso contribui com a nossa formação acadêmica, né? Sem sombra de dúvidas, a gente está saindo mais rico em conteúdo dessa experiência. E acredito que a comunidade também está se beneficiando do nosso trabalho e a gente está buscando essa ampliação para poder atendê-los cada vez mais, né? Porque o nosso público, o público que a gente atende no SUS, é um público que ainda é carente de informação. São pessoas que às vezes elas não têm onde procurar. E é por isso que é tão importante que os profissionais estejam atualizados com essas questões, né? Que eles busquem trabalhar essas questões junto com a comunidade, para desmistificar coisas, porque quando você não leva a informação, a pessoa vai buscar em outro lugar, né? A gente sabe que existem muitos mitos e tabus, que existem muita cultura popular que envolve a amamentação, coisas que nem sempre têm uma base científica ou são verdade, e isso pode dificultar esse processo para as mulheres, né? Retomando o que eu tinha falado no início, isso faz com que elas se sintam inseguras. Uma informação que não é concreta, que não é correta, ou várias informações diferentes, deixam elas confusas. Então, o nosso trabalho, ele vem para fazer essa diferença. E é isso que nós esperamos, né, dos outros profissionais também. É isso, gente. A gente está aberto a dúvidas, sugestões. Quem quiser comentar um pouco sobre o assunto, que quiser trocar experiências com a gente, fique à vontade. Bom, meninas, obrigada pela apresentação de trabalho. Eu acho que a gente pode ir fazendo anotações e comentar no final, uns 30 minutinhos de debate. Vai ser massa, assim. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, sinta-se à vontade para se manifestar agora também. É só levantar a mão ou falar no chat, gente. Tá aberto. Mas enquanto isso, eu vou pedir no próximo grupo para poder ir se preparando. O próximo grupo que irá apresentar vai ser o de ressignificação do ensino e aprendizagem, da Liga Acadêmica. Ok? Estão prontas? A gente já está preparando o slide aqui. Beleza, sinta-se à vontade para compartilhar a tela e começar a apresentação. Quando aparecer, me fala, tá? Apareceu. Uhum. É só aumentar agora. Certinho agora. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Marina, sou estudante de psicologia, sou branca, tenho cabelo preto, comprido, uso óculos, estou usando uma blusa de frio azul e o meu fundo é branco. Juntamente comigo, apresentando o trabalho Ressignificação do Ensino-Aprendizagem da Liga Acadêmica de Saúde Mental da Universidade Federal de Uberlândia, durante a pandemia do Covid-19, um relato de experiência, a Gabriela vai estar conversando comigo durante esse trabalho. Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, uso óculos e estou usando uma blusa preta. Como a Marina disse, né, hoje eu e ela vamos estar aqui apresentando o nosso trabalho, representando o restante do grupo, que é composto pela Fernanda, pelo Flávio e pela Olivia, e nós vamos apresentar o nosso relato de experiência. Primeiramente, eu gostaria de iniciar fazendo uma breve contextualização, né? No fim de 2019, né, a Organização Mundial da Saúde, ela foi alertada sobre a ocorrência, né, de muitos casos que estavam acontecendo de síndrome respiratória aguda na cidade de Wuhan, na China, relacionada à nova cepa do coronavírus.
Aí, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou se tratar de uma pandemia, porque já estava tendo a disseminação mundial da doença. Aí, com o objetivo, né, de conter essa transmissão do vírus no Brasil, foi sancionada essa Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à situação de saúde pública, que são, né, o isolamento social, a quarentena e a realização de testes. Também por meio da portaria 188, foi declarada a situação de emergência em saúde. Então, tendo em vista toda essa situação epidemiológica mundial, no dia 18 de março de 2020, o calendário acadêmico da UFO, ele foi suspenso por tempo indeterminado, e aí ocasionou a nossa interrupção do ensino. Segundo a Lei 9.394, né, que estabelece as diretrizes e as bases da educação superior nacional, o ensino superior ele precisa estimular a investigação científica a fim de desenvolver a ciência, ele precisa incentivar o desejo pela aprendizagem de novos conhecimentos e precisa disseminar os conhecimentos científicos e técnicos à comunidade. Antes da pandemia, a Liga ela realizava reuniões de ensino presenciais por meio da realização de aulas, grupos de discussão, rodas de conversa, com a participação de especialistas em temáticas de interesse dos ligantes. Além disso, a gente realizava atividades práticas de aprendizagem no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e no Hospital Escola da Universidade. Como prática de extensão, ocorriam as visitas à unidade de internação em saúde mental do Hospital Escola, com o objetivo de realizar atividades terapêuticas com usuários do serviço. Essas atividades eram o projeto de extensão Cine Pipoca. Esse projeto ele consistia na transmissão de filmes e em posterior discussão. Assim, a gente buscava promover o cuidado interdisciplinar em saúde, auxiliar na compreensão do processo de saúde e doença, por meio da arte, né, ressignificando as vivências dos usuários. Além disso, a Liga ela realizava resumos e incentivava os estudantes a apresentarem e a participarem de congressos. Então, a gente percebe que a Liga estava em concordância com o tripé, mas com a pandemia, a Lisan ela precisou se reorganizar, se adaptar e desenvolver suas atividades de forma remota, para continuar mantendo os seus eixos de pesquisa, ensino e extensão. Esse trabalho, ele trata-se de um relato de experiência dos discentes membros da Lisan, que são alunos do curso de Psicologia e de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Esse relato, ele foi baseado nas nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e, portanto, ele apresenta as nossas vivências e as reformulações que nós precisamos fazer durante esse contexto da pandemia. Assim como a Gabi falou, né, devido ao novo cenário global da pandemia, as nossas atividades precisaram ser adaptadas, né? E assim como vários outros setores da sociedade, a Liga também foi afetada pela pandemia, já que as atividades presenciais que a gente realizava, tanto com os usuários dos serviços de saúde mental, quanto os outros e a comunidade, não puderam ser realizadas presencialmente. Então, a gente teve que adaptar de forma remota para que a gente continuasse atendendo ao tripé acadêmico, baseado nessa lei, que eu esqueci o número dela, mas a Gabi já tinha falado. E aí, assim, o que a gente fez? A gente utilizou dos meios de comunicação para poder trabalhar de forma remota. Então, a gente utiliza o Instagram e o Microsoft Teams, que são tecnologias que faz com que a gente se aproxime de outras pessoas e da comunidade, e também a gente estabeleça uma comunicação mais flexível, né? Que a gente possa passar o que a gente está aprendendo para toda a população. E aí a gente percebe que os nossos conhecimentos adquiridos, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, não ficou limitado apenas a Uberlândia, que é o local da nossa universidade, mas a outras regiões do país. Considerando, né, o tripé acadêmico,
como a Gabi também falou, a extensão está relacionada a essa disseminação de conhecimentos à sociedade. Então, para a gente continuar atendendo a essa questão, a gente criou um Instagram e a gente formula postagens, né, a respeito da saúde mental e de temáticas relacionadas, que são o tema principal da nossa liga, né? Então, a gente expõe como funcionam os serviços de saúde, como que a arte pode auxiliar no cuidado em saúde mental, a gente coloca dicas de filmes, e a gente vai falando um pouco sobre a saúde mental no Instagram. E além disso, né, a Gabi também tinha comentado sobre o Cine Pipoca, que era um projeto de extensão que a gente realizava presencialmente com usuários da unidade de internação em saúde mental do nosso hospital escola. E aí, devido ao isolamento social, a gente não tem ido mais ao hospital. Então, a gente tem realizado o Cine Pipoca de forma online. Então, a gente cria salas no Google Meet para que filmes sejam passados e a gente converse sobre as reverberações dos filmes com os participantes dessas reuniões. Então, a gente não tem feito atividades com usuários, mas tem feito com a comunidade de forma geral. E aí a gente tenta aproximar os conhecimentos que a gente aprende, a arte, por meio dos filmes. E aí, pensando agora, né, um pouquinho da pesquisa, e para a gente não correr riscos de saúde, né, devido à necessidade do distanciamento social, a gente pensou em realizar uma revisão bibliográfica sistemática, que isso faria com que a gente não realizasse atividades presenciais. Então, a gente está pesquisando a saúde mental de pessoas trans, através da orientação da coordenadora do nosso projeto. E aí, como eu tinha dito anteriormente, a gente usa da plataforma Microsoft Teams, que a gente coloca todos os documentos que a gente precisa lá e realiza as reuniões. E além disso, em relação ao ensino, a gente também tem feito de forma remota, a gente tem feito palestras com temas escolhidos por nós, relacionados à saúde mental e à arte. E uma questão que a gente percebeu é que, como a gente está realizando o ensino remoto, a gente tem a possibilidade de convidar profissionais de outras localidades, que não estão restritos a apenas a Uberlândia, né, como era antes. Então, a gente pode chamar pessoas de outras cidades. E aí isso faz com que a gente tenha acesso a conhecimentos que a gente não teria antes. Pode passar, Gabi. E aí, pensando um pouquinho agora, né, a gente consegue perceber, comparando o que foi feito antes pela Liga e o que é feito agora, que o contexto de pandemia, ele influenciou, sim, as atividades da nossa Liga, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu se adaptar para o meio remoto e as limitações fez com que a gente experienciasse novos espaços de interação e produções de conhecimento. Como eu disse, né, o Instagram não era uma plataforma utilizada por nós e a gente não realizava reuniões online. E nem tinha esse contato com pessoas de fora, né, igual a gente está tendo. Então, a gente percebe que seria interessante, após o contexto de pandemia, né, a adoção de um modo de ensino, pesquisa e extensão híbrido, em que a gente realizasse tanto atividades de modo remoto e atividades presenciais, para que a gente conseguisse englobar tanto o que a gente tinha antes, quanto as experiências que a gente está tendo agora, né? É isso. E aí tá os nossos contatos, e muito obrigada. Obrigada. Quem agradece é a gente. Uma apresentação sensacional, um trabalho maravilhoso. Eu acho que talvez futuramente a gente viabilizar uma maneira de publicar esses trabalhos para todo mundo ter acesso seria o ideal, assim. O próximo grupo sobre educação popular já está aí pronto para apresentar?
Sim. Sucesso. Se quiserem ir se preparando, colocando um slide, tá aberto já. Oi, gente, bom dia. Calma aí. Bom, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Kimberly, eu sou estudante de psicologia da UENG, estou no 10º período. E hoje eu vou trazer para vocês um trabalho que tem por título Educação Popular e Redução de Danos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria dizer para vocês uma breve descrição de que eu sou uma pessoa branca, loira, de óculos, e eu estou no fundo branco. Peço desculpas de antecedência se você ouvir algum pássaro, algum cachorro ou algum gato. E aí a gente já vai começar. A minha parceira nesse trabalho é a Priscila Queiroz, também estudante de psicologia. E hoje a gente trabalha em uma fundação da nossa cidade, aqui em Tuiutaba, que a gente dá aula de pré-vestibular para as pessoas que são carentes, não têm condição financeira. Eu sou professora de sociologia e a Priscila é professora de filosofia. Então, hoje a gente está aqui representando essas instituições, enquanto ENG, enquanto a FUNZUP, aqui da cidade. E a gente escreveu um trabalho de educação popular, que é uma ideia de Paulo Freire, um autor brasileiro, e redução de danos, que a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Eu queria dizer para vocês, de uma forma muito introdutória, sobre o que são esses conceitos, para quem não conhece, o conceito de educação popular, quem não conhece o conceito de redução de danos. Acho que nosso papel aqui é trazer informação e fomentar esses conhecimentos, né? Então, de uma forma muito breve, a redução de danos, ela nasce no Brasil, assim, ela surge, né, no Brasil na década de 80, mas seu primeiro momento histórico é mais ou menos em 1926, na Inglaterra, que tem essa função de, literalmente, reduzir o dano das pessoas que são usuárias de droga e álcool. E de que maneira que isso vai acontecendo, né? Então, a gente vem trazendo, então, na nossa pesquisa, um diálogo entre educação popular. Paulo Freire, na sua obra de educação popular, ele traz os conceitos de que a educação ela não deve ser hierarquizada. A educação ela é uma troca, ela é a construção. Ela não é um monólogo. A gente não aprende efetivamente se nós somos coagidos a aprender, se existe essa coerção sobre a nossa aprendizagem, que caminha também enquanto os conceitos de redução de danos. Então, quando a gente pensa nessa inserção da saúde pública brasileira, a gente traz então a Política Nacional de Redução de Danos, que ela surge então como uma proposta, uma possibilidade de outro tipo de atuação em relação aos usuários de droga e álcool, que não só aquele conceito proibicionista de que higienista, enclausurante, de que as pessoas que são usuárias de droga elas têm que ser extintas da sociedade, elas têm que ser literalmente postas à parte da sociedade, né, excluídas e segregadas desse contexto social. Então, a redução de danos, o redutor de danos, ele vai na ação, ele vai na cena do usuário e ele vai, a partir disso, entender e aprender dentro desse contexto de que forma essa redução de danos ela vai ser mais eficaz e mais efetiva para aquela população, para aquele contexto, para aquela cidade, para aquele grupo. Então, é uma coisa construída e multifatorial, multifacetada, de que não tem uma fórmula pronta. A gente não vem com algo pronto em relação à redução de danos. É uma construção. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que pensar, então, qual que é a questão norteadora, o que a gente propõe com isso. Então, a gente buscou compreender, então, quais são as contribuições da educação popular para pensar, então, essas práticas de redução de dano e de que maneira que essas duas
propostas de educação popular em saúde e a redução de danos, elas conversam entre si. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi investigar, então, esses potenciais diálogos entre o campo da redução de danos e a educação popular. Então, nossa pesquisa, ela não está aqui enquanto caráter findado. A gente não está aqui como um fim, a gente está aqui como propor reflexões, conversas, diálogos e problematizações sobre, então, essa redução de danos e de que maneira que a interlocução entre essa proposta de Paulo Freire de educação popular, ela vem trazendo mais aprofundamento dentro dessas interlocuções de redução de danos. A gente vai ver de que maneira que elas conversam. Então, a nossa metodologia é uma revisão narrativa da literatura, que faz essa função, né, de diálogo entre a literatura que a gente encontra. Então, a gente procurou os nossos dados nos sites de pesquisa, que vocês, como acadêmicos, devem conhecer: Celo, Medline, Lycos, PubMed, BVS e a Psicoinfo. E os nossos escritores, que são os fundamentais para a pesquisa, que são o nosso norte, né? Que foram a educação em saúde, a educação popular, políticas públicas e a redução de danos. Então, nossos resultados, eles analisaram principalmente esses dois pontos principais, que é a Política Nacional de Redução de Danos, pela Portaria 1028, de 2005, e esse modelo político-pedagógico de Paulo Freire, que é o nosso autor brasileiro, que traz, então, na Portaria de 2761 de 2013, a Portaria Nacional de Educação Popular em Saúde. Então, quanto a resultados, a gente vai pensar, então, nesse diálogo. De que maneira que essas coisas conversam. Parece estranho quando a gente fala assim, né? Educação popular e redução de danos. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre de que maneira a gente vai dialogar esses dois temas. A gente, então, trouxe esses dois quadros, que estão um do lado do outro, e um deles diz assim: a Política Nacional de Redução de Danos. A gente foi lá no artigo, né, da lei, na portaria deles, e a gente trouxe alguns conceitos. Então, o primeiro deles é a promoção dos direitos humanos. Então, a redução de danos se pauta nisso, nessa promoção dos direitos humanos, no respeito à diversidade dos usuários ou dependentes de substâncias ou drogas que causem, então, a dependência. E a preservação da identidade e da liberdade de decisão do usuário. Então, como eu já falei, a redução de danos não vem com esse caráter proibicionista. O redutor de danos, ele vai levar informação, vai levar recursos, vai levar estratégias de como você consegue sair da droga, se você quer sair da droga, de que maneira que isso é mais viável, né? E do outro lado, a gente tem o outro quadro que vai fazer um comparativo. Então, a gente traz a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, pela portaria de 2013, que a gente já falou anteriormente. Então, no artigo 3º dessa portaria, a gente pode fazer esse link, né? Que a educação popular, ela se pauta em alguns contextos. O primeiro deles é o diálogo. Depois a gente vem trazendo a amorosidade, a problematização desses conceitos, a construção compartilhada do conhecimento, uma emancipação das pessoas sobre o conhecimento. Então, o compromisso de uma construção de uma forma mais democrática e popular dessa educação. Então, aqui a gente já consegue fazer algumas percepções. Essas duas políticas, elas têm como vetor a emancipação desses indivíduos. De que maneira que eles podem ser o seu precursor. Como eles podem escolher de que maneira eles querem fazer esse manejo. Então, a gente faz esse link, né, de emancipação e de construção compartilhada desse conhecimento, que é a principal estratégia da política de educação popular. Então, quando a gente traz sobre esses dois conceitos de redução de danos e educação popular, a gente pensa, então, na participação social e nessa construção compartilhada. Como eu disse, o redutor de danos, ele não vai com uma proposta fechada para a cena. Ele vai, então, propor reflexões, conversando com os próprios usuários, de que maneira eles serão mais ajudados, de que maneira vai ser mais eficaz
essa construção com eles. Até porque cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa, e a gente tem que partir desse ponto de subjetividade, desse contexto, né? Então, o acesso às informações, ela deve construir, então, esse fortalecimento do controle social, investimento de autonomia e de protagonismo dos sujeitos, essa catalisação dos processos de tolerância, confiança e autonomia, além da solidariedade, a democratização e emancipação, a defesa e ampliação da vida e a valorização dos processos de saberes e experiências do sujeito. Aqui na cidade que eu resido, a gente tem o CAPS, né, que atua nos pacientes que são usuários de álcool e outras drogas, nessa proposta de redução de danos. Mas também a gente tem uma outra instituição que faz esse caráter mais de... Como que eu posso dizer? De um processo de abstinência, né? Aquele processo antigo de que se você faz o processo de abstinência, você então vai ficar limpo. E não nessa lógica de redução de danos. Mas então a gente parte de que não existe um certo ou errado. Existe a escolha. Então, de que maneira esse indivíduo que está lá na cena, que está passando por esse processo de vício, não necessariamente que esteja sendo morador de rua, né? De que maneira essa pessoa ela vai ser protagonista de escolha. O que ele quer escolher para a sua existência, para a sua vida, para ser então um precursor disso. Então, a gente vem trazendo aqui que a redução de danos é um método clínico-político que leva em consideração esse diálogo e a valorização do encontro ontológico entre as pessoas. E encontro ontológico a gente diz de pessoa a pessoa, nesse diálogo. Então, a gente destaca o valor do conhecimento produzido na relação, que é um dos pontos fundamentais, né, da redução de danos, essa construção dia a dia da relação das pessoas, e o saber científico e popular, que supera essa ruptura histórica dos processos, né, de ciência e senso comum, que até então, no senso comum, as pessoas que são usuárias, elas devem ser marginalizadas, devem ser excluídas da sociedade, enfim, vocês já sabem, né, todos esses processos hierarquizantes que a gente vive todos os dias. Então, nesse sentido, a gente pensa, então, na política de redução de danos da educação popular, de que é um processo, então, dos dois, comunicacional, e que, então, o sujeito de saberes diferentes, de vivências diferentes, eles vão convivendo em situações de interlocuções, cooperando, então, nesse relacionamento dos grupos, a partir dessas experiências diversas. E de que maneira vai ser mais efetivo para aquele grupo, para aquela população, para aquela demanda, essa construção. Então, é sempre partindo do pressuposto da subjetividade e da relação. Então, enquanto considerações finais da nossa pesquisa, a gente pode trazer para vocês que a pesquisa ela visou explorar, então, essa inter-relação entre o método e a pedagogia do Paulo Freire e as práticas de redução de danos. Então, a gente entende que a redução de danos ela tem como fundamento as práticas de saúde no Brasil, uma tarefa muito complexa. Até porque a gente já tem todos esses preconceitos arraigados na nossa sociedade, né? Esse caráter proibicionista, esse caráter higienista. Então, deve ser preciso, então, uma análise integrativa dessas pessoas, dessas propostas, dessas referências. Então, de que maneira a gente pensa, então, nessas possibilidades e a gente questiona acerca dos limites de instrumentalização dessas abordagens de redução de danos à educação popular prestigiando as práticas de saúde. Então, a gente pensa nesses dois contextos de que a saúde, ela precisa, então, partir dessa subjetividade, dessa interlocução dos saberes, das vivências e das experiências, né? Para que, assim, a gente consiga levar informação, levar conhecimento e dar a potência de escolha, né? De que maneira esse indivíduo é potente para escolher como ele quer manejar isso, como ele quer seguir sua vida, de que maneira é possível isso. Então, a redução de danos, como eu falei lá no começo, surge em 1926, lá na Inglaterra, porque o governo
penso, então, que os indivíduos estavam tendo muitas doenças, né? Por compartilhamento de seringas e tal, como hepatite, AIDS. Então, para dar uma disseminada nisso, eles foram fomentadores de não proibição. Eles levaram uma estratégia alternativa de que os usuários eles iriam usar a substância. Então, de que maneira a gente pode reduzir os riscos à saúde desse indivíduo e dessa população? Então, nosso trabalho, a gente pauta nisso. Essas são as nossas referências. Espero que eu tenha sido bem clara, explicativo, que vocês tenham entendido. E é isso. Obrigada. Falei bem rápido, eu acho. 15 minutos certinho. Todos os grupos falaram durante 15 minutos certinho. Um aviso, eu mandei no chat agora a lista de presença. Eu esperei os grupos acabarem de apresentar para poder socializar com vocês. Então, todos que estiverem presentes, por favor, assina a lista de presença. Não esquece, é muito importante para a gente conseguir gerar as horas do certificado. E agora está aberto para debate, gente. Quem quiser falar, é só se manifestar no chat ou levantar a mãozinha, eu vou estar anotando. A gente pensou aí numa metodologia de mais ou menos 3 minutos de fala, mas sinta-se à vontade para comentar sobre os trabalhos, trazendo perguntas, problematizações, como foi colocado na apresentação, né? Não são trabalhos fechados, trabalhos acadêmicos são sempre abertos a novas discussões também. E é muito importante que esse espaço aqui seja ocupado pela gente, assim, né? É um congresso dos estudantes, apresentando trabalho de estudantes, então que a gente consiga agora socializar e conversar sobre eles. Tá aberto, quem quiser, sinta-se à vontade para poder socializar suas dúvidas ou ponderações com a gente. Lembrando que a primeira é sempre de graça, gente. Podem se sentir à vontade para comentar sobre o trabalho. Tá, então eu vou falar sobre o trabalho das meninas, da Jordana e da amiga dela, sobre o puerpério. A gente da psicologia e a gente como mulher e pessoa, a gente entende a importância, né, dessa informação que vocês levam para as pessoas e de que maneira que isso é tão importante, né? Porque a gente vê tantas coisas na internet, tantas informações falsas, tanto conceitos, né, que a gente fala hoje que é pós-verdade, que as pessoas não levam em consideração, então, essa veracidade dos fatos. E o pânico que as mulheres ficaram, né, durante a pandemia de poder passar o vírus pelo leite, pela amamentação, enfim. E eu acho muito importante, né, realizar esses trabalhos, principalmente para a população, como vocês falaram, que é o trabalho de vocês, que não tem acesso a essas informações, sua população da rede pública, né? Então, acho super válido, super importante. Bom, muito obrigada. Realmente, assim, o que a gente mais tem enfrentado de dificuldade, com certeza, são as fake news, porque a maioria das mulheres vão lá na internet, olha qualquer site, e acho que, assim, que é uma das maiores dificuldades também vem sendo a rede de apoio, gente, porque é pouco trabalhado, muitas mulheres não sabem que a comunidade, o profissional de saúde pode fazer parte dessa rede de apoio, e pode ser essa rede de apoio. Outra questão também é a introdução das fórmulas, como a gente disse, que infelizmente hoje é muito preconizado. E o nosso papel é realmente defender a amamentação, porque ela pode ser muito importante e assim, esse trabalho conjunto, eu acho que gera muita eficácia para a gente. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, o nosso Instagram é @proamamenta. Só digitar no Instagram, conhecer o nosso trabalho e participar com a gente.
E eu achei legal também que vocês trouxeram a diferenciação, né, de baby blues para depressão pós-parto, de que é um processo natural as mulheres ficarem um pouco confusas, o bebê também está um pouco confuso ali no primeiro mês. Eles estão se conhecendo, né, estão construindo essa relação, construindo esse vínculo mesmo, né, como vocês falaram. Tem a queda dos hormônios, tem um monte de coisa acontecendo, então a gente tem que realmente levar essas informações, porque a mãe vai se sentindo culpada, né? De, meu Deus, a maior alegria da minha vida, eu estou me sentindo deprimida. Então, a gente diferenciar isso, né, de depressão e baby blues, eu acho muito, muito relevante. A cobrança, né, nesse período é um aspecto que impacta muito. A gente ainda não teve a oportunidade de divulgar, mas a gente chegou a produzir um vídeo a respeito dessa relação dos aspectos psicológicos que envolvem a amamentação durante a pandemia. E aí nós entrevistamos 2 mães que tiveram filhos em 2020, no início da pandemia, e o que foi falado era justamente essa cobrança, né? Eu me cobrava demais, eu queria que desse certo, que tudo fosse perfeito, e tem toda aquela questão de como a mãe idealiza, né, o nascimento, a criança, como ela vai ser, e aí chega na realidade é totalmente diferente, você tem que lidar com aquilo, e isso realmente traz uma confusão gigantesca, né? E a gente tem que estar sendo o suporte delas nesse momento. Tem muita questão da. A gente fala da amamentação, a maioria das vezes, como se fosse só as mil maravilhas. Ninguém fala das dificuldades que vai enfrentar na amamentação. As pessoas vão enfrentar dificuldades na amamentação, vão enfrentar dificuldades na rede de apoio, na conduta com a criança, e às vezes por isso não ser abordado, as mulheres ficam idealizando na cabeça delas que vai ser a coisa mais linda do mundo, e às vezes não vai ser. A gente teve muitas perguntas, por exemplo, o meu bebê nasceu, mas eu ainda não amo ele, mas eu não tô sentindo, assim, apaixonada por ele, eu não tô sentindo algo por ele. Isso demanda tempo e vai ser normal. A gente busca muito abordar isso também, deixar um pouco das idealizações, que é tudo lindo, para trás, a gente abordar um pouco também das dificuldades. A romantização, né, em torno disso, em torno da maternidade, em torno da amamentação, é muito legal isso, porque realmente as mulheres elas partem desse pressuposto de que amamentar é natural, é fácil, não é dolorido, não vai ter, não vai sangrar seu peito, não vai ter nada de ruim. E a gente tem que conscientizar mesmo, né, de que é um processo e de que mesmo passando por tudo isso, a gente tem recursos de medicamentos, de várias coisas que dá pra gente, né, auxiliar essa mama, por exemplo, né. Ok. Agora é a Piedade. Pode falar, Piedade. Piedade, você levantou a mão, tá por aí? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário sobre os trabalhos apresentados? Ok. Então, eu vou aproveitar e já fazer alguns comentários sobre o que as meninas estavam comentando, sobre o trabalho como um todo, assim, né? Eu também gostei bastante. Eu acho que hoje não existe muito equilíbrio, né, entre a romantização e a banalização da amamentação. A gente consegue observar esses dois viés, assim, né? É muito comum ouvir de mães recentes, assim, sobre as dificuldades, sobre o quanto é dolorido, né? Sobre o quanto não queria estar ali realizando isso, e quando a gente escuta esses comentários, a gente tende a banalizar mesmo, que é muito problemático, né? Já que aquela mãe ele precisa de todo um amparo, um cuidado, e que essas informações sejam levadas para ela, né? Sobre a importância da amamentação e a importância do vínculo também que é estabelecido ali com a criança. Eu acho que é ilusório a gente pensar, né, que, nossa, mas a questão é que a amamentação existe várias campanhas, todo mundo é bem informado, assim, na verdade não é, né? Principalmente agora com essa onda de informações na internet que nem sempre são tão confiáveis assim, fake news, sites e comentários que estão muito mais em debate ali do senso comum, até mesmo sobre
sem muita fonte, sem muita pesquisa, que acaba levando a desinformação, assim. Então, hoje mais do que nunca é importante estabelecer essas campanhas, hoje mais do que nunca é importante a gente falar sobre o parto, sobre a violência obstétrica, sobre esse vínculo estabelecido pela amamentação. Hoje mais do que nunca é importante a gente colher essas mulheres e estabelecer essa rede mesmo, assim. Eu fiquei pensando muito quando vocês estavam apresentando o trabalho sobre como que isso é estabelecido nas cidades, principalmente nas cidades do interior, assim. Eu não sei se vocês chegaram a fazer uma pesquisa, se existe algum acúmulo nesse debate, só deixa eu autorizar alguém a entrar aqui. Mas é muito comum, assim, né, principalmente falando no meu lugar de fala, assim, que é Minas Gerais, eu não sei se tem outras pessoas em outros estados, que o interior seja repleto principalmente assim das culturas, né? Culturas que já têm um hábito ali, uma relação materna, que já tem um vínculo com a igreja, já tem um vínculo ali territorial que é de permanência, né? Que a gente consegue observar que está ali há muitos anos, desde a formação daquela cidade. Então, como que esse debate é construído nesses territórios, assim, né? Eu acho que fica aí para a gente pensar e problematizar mais para frente, mas muito bom trabalho, assim, gostaria, provavelmente, vou ler ele futuramente, vocês mandaram pra gente. E muito obrigada. E tá aberto, gente. Quem quiser trazer comentários sobre os outros trabalhos também, é só falar. Vou comentar, então, sobre o trabalho das meninas que abordavam a questão dos dependentes químicos. Desculpa, gente, que eu não lembro os nomes, mas eu achei também muito importante falar sobre isso, né? Porque realmente essa questão é muito... Ai, gente, esqueci a palavra. Mas é nessa vibe aí, de você criminalizar o dependente químico, você tratar ele como um indigente, como uma pessoa que não tem família, como uma pessoa que não tem história. Então, trabalhar nesse aspecto aí que vocês trabalham, eu acho importantíssimo para a sociedade também. Foi o que eu falei. Realmente, assim, essa criminalização, você estava falando a palavra certa. Um preconceito mais social, né? Uma construção social de coerção, né? Que a gente já nasce aprendendo, ó, cuidado com aquele ali, que ele é usuário de droga. Não anda perto daquela rua, porque, né, pode acontecer alguma coisa muito grave. Atravessa a rua para você não passar perto de uma pessoa que é usuário, né? Então, isso acontece muito, né? Acho que em todas as cidades, né? Em algumas cidades a gente tem uma população de usuário maior, né? Por exemplo, São Paulo, se a gente pensar, né? Mas a gente aqui, por exemplo, eu sou do interior de Minas, a gente não tem, por exemplo, como se fosse uma Cracolândia, por exemplo. Os usuários, eles são pessoas que têm casa, têm família, que às vezes ficam andando na rua, né? Porque eles ficam perdidos. Além de que muitos usuários têm outras situações, né? Mentais, que às vezes buscam uma fuga, né? Nas drogas. A gente pensa em droga também, só a droga da droga mesmo, né? Não do álcool, do tabaco. A gente pensa nas drogas mais do crack, né? Mais nocivas, assim. Mas todas as drogas que a gente for pensar é nocivo, né? A gente pensa a droga dos burgueses, que são os remédios, que não são criminalizados, né? Os antidepressivos, que pessoas tomam mais que a dosagem necessária. Então, tudo isso é droga. A droga é tudo aquilo que não tem uma dosagem, né? Não tem um limite, um limiar, né? De quanto usar, de como usar. Então, muitas pessoas usam os medicamentos de forma indiscriminalizada também, né? E a gente não criminaliza essas pessoas. Tem Entende? uma Então, diferença aí do tratamento, né? Quando você é aquela pessoa pobre que fica jogada na rua, numa Cracolândia, por exemplo, a polícia vai lá te tirar daquele local. Quando você é um rico que mora numa zona mais central ali privilegiada. da cidade, privilegiada, você é tratado de uma outra forma, entendeu? Então Se você tem é toda essa branco ou não. É todos os isso. contextos de diversos atravessamentos sociais, né? Uhum.
A gente vê muito, pelo menos eu já vi muito na televisão, as abordagens policiais na Cracolândia, né? A forma com que eles pegam aquelas pessoas ali à força e às vezes levam para clínicas ou simplesmente despejam elas em outros lugares. Então, assim, onde que está o respeito, onde que está o cuidado? Sim, nesse caráter de higiene, né? De limpeza social. Vamos tirar essa galera daqui, porque eles não têm que estar aqui, eles estão incomodando as outras pessoas, né? De marginalização mesmo. Infelizmente, as pessoas esquecem que são também pessoas que têm família, que têm várias dificuldades e, gente, essas coisas são muito, assim, questões culturais e sociais, de certa forma, porque é empregado, igual as crianças já vão vendo isso desde o começo da sua vida, então isso vai sendo empregado nelas. E a gente precisa realmente trabalhar para que isso não aconteça mais. E também a gente, por exemplo, pensa o álcool. O álcool é uma droga lícita que está na televisão, está em todos os lugares. É, já existe hoje uma cultura de que se beba cada vez mais cedo, né? De que, experimenta aí, vai numa festa, daí bebe álcool. Tipo assim, quantos jovens, né? Nós jovens já experimentamos álcool em algum momento, em algum contexto, e de que isso pode virar um vício, né? Tipo, isso pode virar um potencial causador de vários outros problemas e mazelas sociais, né? É engraçado que alguém falou no chat, deixa eu ler o que ela falou aí. Totalmente, para mim todas as pesquisas foram pertinentes. Sim, é engraçado que o álcool é uma das drogas que mais causa dependência e é aceita socialmente. Sim. E até é engraçado a gente pensar nisso, né? A droga de uma pessoa que tem condição financeira, porque principalmente os usuários, eles não vão comprar, por exemplo, cerveja. Eles já vão mais no corote, né? Nas drogas, nos álcools mais fortes, né? Então, quando a gente ouve alguém falar assim, vou tomar um corote, a gente já tem aquele preconceito, né? Que corote é coisa de usuário. Então, a gente pensa a segregação da própria classificação de bebidas, né? De que vinho é para pessoas que são chiques. De corote é para pessoas que são marginalizadas, né? A gente pensa nessas classificações sociais também, né? Que nos transpassam aí. E um comentário também, que interessante trazer esse trabalho com o viés de Paulo Freire em pleno ano do centenário do Paulo Freire, assim, né? Eu acho que tanto pela conjuntura política quanto... Só um segundo, gente. Tanto pela conjuntura política quanto pelo ser o centenário do Paulo Freire, assim, nunca foi tão importante resgatar, falar sobre educação popular, falar sobre as metodologias por ele construídas, assim. Gente, está em aberto, a gente está caminhando aí para os últimos minutinhos de debate, então eu vou pedir para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, trazer agora. Esse é o momento, gente. E só complementar aqui rapidinho, não sei na cidade de vocês, mas, por exemplo, quando eu era criança, aqui na minha cidade, a gente tinha um negócio chamado Ford. Vocês também tiveram aqui em Minas. Então, a escola, então, tinha esse caráter de proibição mesmo, né? Fala, se você usar droga, você vai morrer, você vai ficar na rua, você... Um medo, né? Uma coerção, E aí, a gente pensa, então, nessa transversalidade dessa dialética do Paulo Freire e de que as construções dos conhecimentos não são nessa forma hierarquizada de cima para baixo, né? A gente tem que construir na relação, a gente tem que ir conversando, informando, de uma forma de que a pessoa, porque o medo não é suficiente, a coerção não é suficiente. A pessoa quer usar droga, ela vai usar droga. Então, de que maneira que essa redução de danos ela pode acontecer antes de se usar a droga, né? Essa informação dentro da escola, dentro dos contextos escolares, né? De informação mesmo, né? Para potencializar esses saberes.
tanto para potencializar, quanto também para a gente trazer essa reflexão quando a gente for, de fato, né, para quem ainda não atua na área, for exercer essas profissões, assim, né? Quando a gente resgata Paulo Freire, a gente não fala apenas de educação, a gente fala de um método, assim, né, de relações humanas, de relações sociais. Então, é importante esse espaço aqui hoje para a gente trazer essas reflexões, mas é importante que ele também seja contínuo, assim, né? Que a gente consiga sair daqui, transpassar isso para os nossos colegas, trazer os trabalhos, publicar eles. É muito importante. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu estou aqui na graduação, mas eu quero formar, eu quero exercer logo, mas espaço da pesquisa, espaço da extensão, publicar esses trabalhos para que outras pessoas tenham acesso, né? Tá aqui hoje apresentando eles também é de extrema importância. Fica o desafio e convite para quem está aqui ouvindo a gente, assistindo, também participar, também ter esse desafio, né? Se desafiar, construir uma pesquisa e publicá-la, socializá-la com a sociedade. Eu acho que a universidade ela está aí para isso mesmo, né? Quando várias vezes a gente coloca aí, né, que a gente precisa destruir os muros, destruir as barreiras da universidade com a sociedade, a gente fala justamente disso, né? Que a universidade acolha um povo como um todo e que ali seja um debate de produção de conhecimento para o povo também, né? Então, fica o desafio, o convite, teremos um segundo congresso em brevemente, então eu acho que é de extrema importância e já aproveitando e agradecendo, assim, né? As meninas que estão aqui hoje com a gente foram literalmente meninas, assim. Então, muito obrigada, amei ouvir todos os trabalhos. Como eu falei, assim, né, de uma extrema importância esse espaço. E eu espero, assim, que vocês também tenham curtido, estejam curtindo a programação do Congresso. Espero que todos estejam aqui também, estejam acompanhando. O dia de ontem foi maravilhoso, o dia de hoje também será. Daqui a pouquinho a gente tem uma mesa. Fica o convite para quem ainda não conseguiu acompanhar direitinho, tá tudo no canal, nosso canal no YouTube, os links estão sendo compartilhados nos grupos, nos e-mails. Então, Eu acho que tem pergunta no chat. Tem pergunta no chat? Eu não tô conseguindo Tem. ver. Você quer que eu leia para você? Eu leio aqui, peraí. Pode ler. O Altemar, ele perguntou assim para as meninas do Lisan. Com respeito ao Lisan, gostaria de saber se foi observado a diminuição da interação e se houve um impacto. As meninas lá da saúde mental. Bom, então eu participo da Lisan desde antes da pandemia e agora na pandemia, né? Então consigo ver claramente o impacto da diminuição da interação, né? Antes, igual a gente comentou na apresentação, a gente tinha muito contato com usuários do serviço de saúde mental, né? Do nosso hospital escola. E agora, infelizmente, como a Larissa estava comentando, né, a importância de divulgar os nossos conhecimentos científicos para a comunidade, a gente tem tentado fazer essa interação de forma diferente, né? Ter compartilhado com a comunidade de forma geral e não com um grupo específico que são usuários do serviço, né? Então, pensando nisso, no impacto da interação, eu acho que a gente tem perdido muito, né, nesse ensino remoto, a falta de interação com os usuários. E a gente somos estudantes, né, de psicologia e de medicina, e o quanto que isso se faz importante, né, o nosso contato com os pacientes, com os usuários, né, para a construção do nosso conhecimento também, para que a gente auxilie no cuidado integral da saúde, né? Então, a gente tem buscado fazer uma interação de forma diferente, mas a gente tem sentido um impacto na interação, infelizmente. Por isso que a gente pensa também como uma possibilidade futura, né? A gente manter duas formas de integração, com a comunidade como um todo e com a população, né? Os usuários e os pacientes. E por último, ali teve um comentário, né, da Piedade, que falou assim que é muito interessante a gente abordar esses temas que são pouco discutidos e são de extrema importância. Obrigada, Piedade. Mais algum comentário, gente? A gente tem 7 minutinhos até a próxima mesa, então podem fazer perguntas, podem fazer comentários, a gente está aqui para isso, não tem problema não. Eu acho que a gente deveria pegar o WhatsApp dessa galera e fazer
interlocução entre esses trabalhos nas faculdades. A gente é de faculdade diferente, tem UFO aqui, tem o ENG, tem as meninas de catalão, então a gente tem que ir tendo esses momentos, né, de congressos, de coisas, pra gente ir conversando com a galera também da nossa área de outros lugares, né? Super, super legal. Troca de experiência. Ótimo isso, hein? A gente pensar um... Ai, desculpa, Jordana. Essa troca de experiência é muito válida, com certeza. A gente tem muito um para complementar no outro e muitas experiências para trocar. Acho muito importante. Sim, a gente talvez pensar um trabalho coletivo, né, entre universidades, pensando também que os nossos trabalhos convergeram, né, nessa questão da saúde mental, né? Acho que ia ser muito interessante. Amei a iniciativa, inclusive já mandei o meu contato. Sinta-se à vontade para mandar o de vocês também, se conhecerem, se chamarem. Podem mandar Instagram, gente. Esse é o momento. É uma pena esse congresso não estar sendo presencial, né? Que pelo menos no presencial a gente consiga fazer essa troca, a gente consegue conversar, se ver, se abraçar, trocar os contatos. Mas já que disponibilizou, mas já que existe esse espaço virtual, pode falar. Eu penso que se fosse, tipo assim, presencial, a gente não teria esse contato, a gente não teria se encontrado, a gente não teria estado aqui, né? Porque eu acho muito complexo a gente ter que viajar e tal, então eu acho que esse momento proporciona também esses diálogos, né? Entre as universidades. Momentos que a gente não teria presencial, eu acho. Eu estudei na UENG e lá uma vez a gente fez um congresso entre os estudantes. Tem alguns congressos de apresentação de pesquisa, mas a gente fez um dos estudantes, foi até promovido pelo DCE, foi em 2016. E foi maravilhoso, assim, foi uma troca extraordinária, mas é isso, com todas as dificuldades, consegui reunir estudantes do estado inteiro, isso apenas de uma universidade em um território, assim. Mas, gente, maravilhoso o espaço. Eu acho realmente que concordo que a internet, né, esses espaços virtuais, ele tem essa metodologia de facilitar o nosso contato, os nossos acessos, entre aspas, ponderando que realmente existem pessoas que não conseguem, que queiram estar aqui com a gente, não consigam. E isso me entristece, assim, um pouco, né? Mas que a gente consiga daqui para frente também adaptar os nossos espaços, fazer essa metodologia híbrida e tanto permanecer no presencial, mas também no online, assim, né? Que a gente consiga formar e forjar outros espaços como esse também. Tem mais um comentário aqui no chat, eu acho que você responde melhor que eu. Deixa eu ler para você. A pandemia proporcionou, foi o Altemar também que disse, proporcionou inúmeras oportunidades, a despeito de ter também causado um assombro. Que rumos vocês enxergam para a educação daqui para frente? Eu acho que é um desafio. Eu acho que não tem uma resposta muito pronta, não, sabe? É preocupante, assim, pensar que a gente vem desde 2016 vivendo em um cenário político onde constantemente a gente sobrevive em cima de ameaças políticas, né, de cortes de matéria nas universidades, de transformar várias disciplinas importantes da nossa carga horária em EAD. A gente compreende, assim, que o EAD não gera o aprendizado completo, que é importante a socialização nos corredores, nas salas de aula, que formação, quando a gente fala de formação, ensino e aprendizagem, a gente não fala apenas de estar sentado escutando um professor, né? Também entendemos que esse modo virtual excluiu diversos dos nossos colegas, excluiu várias pessoas que poderiam estar acessando a universidade agora. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, se alguém puder ler os comentários, mas então, eu acho que é um momento de obscurantismo, não apenas na educação, mas também numa conjuntura social e política que a gente está vivendo, assim, né? E eu acho que vai ser um longo processo de superação de toda a pandemia e desses 3 anos de governo Bolsonaro. Tá? Então, a ideia, eu acho que é realmente que a gente promova esses espaços de discussão e que a gente consiga refletir, produzir em conjunto, sabe? Pensar metodologias de superação, pensar como que tentar fazer uma pesquisa, sabe, de como impactou diretamente na vida dos estudantes, na vida do povo brasileiro, quantas pessoas perderam acesso às universidades, quantas pessoas não tiveram acesso por conta desse momento que estamos vivendo agora.
eu acredito muito no nosso potencial, assim, e como eu falei algumas vezes, as meninas também resgataram Paulo Freire, ele tem um poema maravilhoso sobre esperançar, sabe? Então, à medida que a gente vai fazendo essas análises de conjuntura, à medida que a gente vai pensando nesse obscurantismo, é importante também a gente ter esperança de como renovar e reconstruir, assim. Eu acredito muito no potencial do povo brasileiro e eu acho que a gente está caminhando. A Ana Luísa, ela colocou aqui no chat, assim, que acha que só o tempo vai dizer isso pra gente, concordo com ela. E é mesmo difícil a gente fazer uma previsão, principalmente por não saber o que esperar desse desgoverno. E você usa uma palavra que eu acho super importante, que é sobreviver. A gente está sobrevivendo, a gente não está vivendo. A gente está sobrevivendo dia a dia e a gente está literalmente nessa sobrevivência, né? Então, a gente tem que refletir, né, sobre essas construções e de que maneira que elas nos atravessam, né? É isso, gente. Eu vou encerrando para a gente poder caminhar para a próxima mesa. Esse debate não se encerra aqui. Ele deve permanecer e deve continuar ao longo do dia no nosso congresso. Ele também deve permanecer em nossas cidades, entre nossos contatos, nas nossas universidades. A gente deve levar esse debate. Eu acho que isso, inclusive, é um processo da gente pensar a educação, pensar o ensino daqui para frente, e como tantos outros temas que apareceram ao longo do congresso. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Amanhã esse vídeo vai estar disponível também no YouTube, para a gente poder ter acesso e que o debate também seja popularizado, né, para outras pessoas. Muito obrigada, vamos seguir com a programação de hoje e daqui a pouquinho vamos para a próxima mesa. Até mais, gente. Um beijo.